A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez vamos ministrar a lição de número 6, expressando palavras honestas. Essa lição ela se encontra no grupo de lições Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Osiel Gomes. E como objetivos principais da nossa lição, nós temos que afirmar que não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra, enfatizar que nossas palavras devem ser sim e não, e pontuar a honestidade com as palavras. Agora faremos a leitura do texto áureo que encontra-se em Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Verdade prática. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condição de cumprir. Vamos agora fazer a leitura do texto em Mateus, capítulo 5, do versículo 33 ao 37, que é a leitura bíblica em classe. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Vamos para a nossa lição propriamente dita. Meus irmãos, essa lição expressando palavras honestas, ela bem caracteriza, né, o procedimento com o qual cada um de nós que tivemos nossa vida transformada, devemos nos comportar a partir daí. A palavra, ela é um patrimônio. Conhecemos o mundo pela palavra. Esta traz sentido à experiência sensorial de todo ser humano. Entretanto, são as palavras que trazem sentido e, consequentemente, a possibilidade de argumentar a respeito da experiência. O Sermão do Monte, ele traz um ensinamento a respeito da importância que nós devemos dar à palavra empenhada. Para o seguidor de Jesus, não há necessidade de se jurar por absolutamente nada. A única exigência de Jesus para o seu discípulo é a de que seja coerente, assertivo com a palavra empenhada. A palavra do seguidor de Jesus tem o peso da verdade. Isso faz sentido quando compreendemos que as palavras, elas refletem o pensamento e o sentimento. Não por acaso o Sermão do Monte te fala a respeito da verdade de dentro do coração. E com as palavras não é diferente. Elas reproduzem o que está dentro da pessoa. Por isso que o nosso Senhor afirma no Sermão do Monte que a palavra de quem o segue deve ser sim ou não. A palavra deve ser precisa, reta, correta, honesta e justa. Quem é capaz de dizer o que realmente está pensando quando perguntado no exato momento? Essa pergunta revela a importância do coração, guiado pelo Espírito Santo, para reproduzir em palavras o que é honesto e puro. Os valores do reino de Deus enfatizam as virtudes da retidão e da honestidade. Por isso, Jesus espera que tenhamos retidão em nossas palavras. Isso, muitas vezes, passa desapercebido por muitos cristãos no dia a dia, pois geralmente dá-se mais atenção aos comportamentos concretos do que a uma palavra empenhada. Entretanto, as palavras dizem respeito de quem somos e do que pensamos. Não se pode perder de vista essa dimensão moral do uso das palavras com o próximo. Sim, porque quem emite palavras se comunica
com as que recebe. Aqui ocorre uma natural interação social. Amar o próximo como a si mesmo deve ser levado em conta quando comunicamos palavras. Ser assertivo, objetivo e verdadeiro com as palavras significa honrar a Deus e ao próximo. De outro modo, quando usamos as palavras com a motivação de simular, esconder-se por trás delas ou até mesmo subvertê-las, seu uso corrente, há violação das virtudes, da honestidade, da pureza e da retidão com as palavras. Vamos para a introdução. Qual o valor de uma palavra? Houve um tempo em que o empenho da palavra bastava para se concretizar um negócio. A presente lição é um estudo a partir do ensino do Sermão do Monte a respeito da retidão que devemos ter com as palavras empenhadas. Nosso Senhor ensinou a respeito dessa verdade. O mesmo cuidado que temos de ter com o nosso comportamento moral, devemos ter com a emissão de nossas palavras, pois uma palavra colocada de uma forma errônea, agressiva, pode causar um dano irreparável. Quando expomos pensamentos em palavras, revelamos o que pensamos e sentimos. A retidão nas palavras requer retidão no pensamento e no sentimento. A boca fala do que o coração está cheio. A palavra honestidade significa aquilo que é reto, direito e justo. Em Jó capítulo 1, versículo 8, o Senhor fala: "E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Meus irmãos, esse versículo, ele sintetiza tudo que a lição necessita para que nós comecemos a ter um norte, ter uma bússola. Ser reto, íntegro e nos desviarmos do mal. Esta integridade da qual estudaremos a nossa lição é algo que há algumas décadas atrás era algo normal e natural na sociedade, onde a palavra de um homem ou uma mulher valia mais do que um documento assinado. Porém, com o passar dos anos, a modernidade trouxe também a falta de confiança, o fake news, os estelionatários e outros que, se aproveitando deste clichê de que a palavra valia mais do que um documento, aproveitaram para ludibriar a muitos. Lembram da caderneta da venda do seu Manuel? Não se pagava na hora e no final do mês se acertava a conta, sem a necessidade de avalista ou pesquisas financeiras. Hoje, até com pesquisas financeiras, muitos não fazem negócios com medo da tal fake news. Os estelionatários dão um ar de tão verdadeiro que enganam até as instituições financeiras. Vamos iniciar agora a lição propriamente dita. Introdução. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos por homens. Quando Jesus ensinava que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nesta lição veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Desde o início, quando Deus chama Abraão, os juramentos fazem parte da vida cotidiana dos hebreus. Em Gênesis 24, de 1 a 9, Abraão pede para o seu servo jurar pelo Senhor que não tomaria a mulher das filhas dos cananeus para seu filho Isaque. Este juramento representa o juramento feito pelos homens. Em Gênesis 12, 3,
o Senhor chama Abraão e faz-lhe promessas, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esses dois juramentos, eles exemplificam que um é o homem jurando ao homem, e o outro é Deus jurando ao homem, a promessa que ele faria se Abraão fosse fiel a ele. Tópico 1. Não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. A lei do juramento. Subtópico 1. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. Quando um homem fizer seu voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. E decretou o castigo para o perjurador, aquele que faz um falso juramento. Deuteronômio 19, 16 até o 19. Quando se levantarem testemunhas falsas contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé. O falso juramento de uma testemunha ou falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos e proibiu o juramento por deuses falsos. Subtópico 2. O propósito da lei do juramento. O propósito do juramento antes era benéfico. Tinha o objetivo de descobrir, primeiro, a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz onisciente e onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens, e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presente no espírito do homem. Os juramentos nas Escrituras são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos por homens. Meus irmãos, o Senhor é aquele que não importa o que falamos ou juramos. Ele conhece o nosso íntimo e ele tem a onisciência. Ele é capaz de esquadrinhar o nosso coração e saber se verdadeiramente o resultado final daquela promessa será positivo ou negativo. Podemos enganar a quem nós quisermos, mas nunca enganaremos a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, o Consolador que anda conosco até a consumação dos séculos. Subtópico 3. Não jureis nem pelo céu nem pela terra. O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizer usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor e nesse caso não precisava ser cumprido. Os escribas e fariseus usavam a própria palavra para adquirir benefícios próprios, sendo feitos juramentos que não seriam cumpridos. Eles tinham cuidado de não fazer promessas envolvendo o nome de Deus, premeditando assim prometer e não cumprir. E os escribas e fariseus, eles esqueciam de que, sendo eles filhos de Deus, filhos de Abraão, eles tinham um testemunho a ser dado para aqueles que estão ao nosso redor. Então, essa premeditação,
é algo tão falso como nos dias de hoje os estelionatários fazem, se travestem de evangélicos, se travestem de juízes para dar golpe nos outros. Então nós temos que entender que nós temos um Deus, que Ele esquadrinha corações e que jamais nós conseguiríamos enganar a Ele. Contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou, essa tenuidade de classificações feita pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e os não obrigatórios não tinha qualquer base. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria que cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. E a terra era o estrado dos pés, e Jerusalém era a cidade do grande Deus. A conclusão é que qualquer juramento feito, usando alguns desses elementos, teria que ser cumprido, pois nele o nome de Deus estava envolvido. Meus irmãos, precisamos entender que quando fazemos juramento e não cumprimos, estamos dando mau testemunho, colocando o nome do Evangelho em xeque. Quando compramos e não pagamos, não é o nosso nome que vai ser achincalhado, e sim o nome do Evangelho, pois o título de cristão é sim um avalista, para que pessoas confiem em nós, pois o crente não é associado a mau caráter. Ou melhor, não deveria ser, mas na prática não é assim. Alguns usam o título de cristão para ganhar a confiança daqueles que serão enganados. Se eu sou nova criatura, eu tenho que ter novos procedimentos, novos comportamentos na minha vida. Se eu sou nova criatura e continuo com as falcatruas, os estelionatários, né? É porque minha vida não mudou em nada, eu sou falso comigo mesmo. Então eu preciso me converter. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é a verdade. Posto que, na essência, a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Sinopse 1. O seguidor de Jesus não jura pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm o peso da verdade. Auxílio bibliológico. Juramentos. A lei mosaica dizia: não perjurarás, isto é, jurar falsamente. No Novo Testamento, este verbo só é encontrado aqui. Mas Jesus disse: de maneira nenhuma jureis. Ele proibiu especificamente jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém ou pela sua própria cabeça. Os judeus defendiam que jurar pelo nome de Deus vinculava aquele que fazia o juramento, mas jurar pelo céu não trazia nenhum vínculo. Assim, os itens acima eram substituídos como uma forma de subterfúgio para não se dizer a verdade. Bengel cita o ditado rabínico: como o céu e a terra passarão, assim também o juramento passará, pois os conclamou como testemunhas. Jesus defendeu que Deus está sempre presente quando os homens falam. Por essa razão, todos devem falar honestamente. Tópico 2. Nossas palavras devem ser sim e não. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Esta atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria, com muita propriedade. O sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado, o que nos impele a ter cuidado no nosso falar. Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo. Esteja um homem sob juramento ou não, não há padrão duplo para o cristão. Meus irmãos,
nós cristãos, nós somos um exemplo a ser dado para a sociedade. Mas se o exemplo a ser dado é através de falsidade, é através de não cumprir o que se promete, nós estamos colocando a nossa salvação em risco e estamos colocando o nome de Deus num lugar onde não deveríamos fazê-lo. Então nós temos que ter cuidado no agir das palavras, porque as palavras, elas podem absolver, mas elas podem nos levar à condenação eterna. Subtópico 2. O sim e o não na vida de Paulo. Há situações em que empregamos a nossa palavra e, por algum motivo, não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Em 2 Coríntios 1, 12 e 24, há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como havia planejado. Por isso, seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Paulo refuta seus opositores, dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim quando na realidade queria dizer não. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. Deus, que conhecia o coração, disse ao apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los, e declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo. Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Há momentos, irmãos, que planejamos fazer coisas, algo, e as circunstâncias do momento nos impedem de fazer o que prometemos. Seja uma doença ou um trabalho de emergência, um trabalho inadiável, mas temos que ser prudentes, jamais confirmar aquilo que não temos certeza, porque assim estaremos vigiando e o inimigo acusador não poderá nos apontar. Tópico 3. O que passa disso é procedência maligna. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar passando a divulgar rumores, fofocas e até segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedências malignas. Sinopse 2. As palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas. Tópico 3. Honestidade com as nossas palavras. Subtópico 1. A palavra honestidade. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico temos o adjetivo yashar, reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Jó foi descrito como um homem honesto. Em Atos temos a descrição de Cornélios, um homem reto e honesto. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras. Meus irmãos, a honestidade é uma virtude. Não fazemos mais do que a nossa obrigação de sermos honestos, não importando se somos cristãos ou não. Existem programas de televisão que homenageiam aqueles que tomam atitudes honestas, como se honestidade não seria uma obrigação, e sim algo sobrenatural. Por isso que o nosso país passa por esse cenário político atual. Nós tínhamos que, desde a nossa infância, nós termos exemplos e sermos ensinados de que honestidade não é uma escolha, e sim é algo que nós temos que levar para o resto das nossas vidas, dentro do nosso viver, do nosso caráter.
Subtópico 2. É possível ser honesto com nossas palavras nesse mundo? Na vida daquele que o Evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira, com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante, que é o respeito pela verdade. O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciadas pelo pai da mentira, o diabo. Jesus é a verdade em essência, e os que vivem nele são honestos em tudo, e seu falar é sim, sim, não, não. Meus irmãos, temos que mostrar transformações em nossas vidas, pois se formos transformados, não podemos deixar o velho homem comandar as nossas vidas e as nossas promessas. Devemos ser objetivos do sim ou não, mesmo que tragam algum prejuízo pessoal, pois tudo aqui passa, nada vamos levar dessa terra, mas é aqui que decidimos onde passaremos a eternidade, se é no inferno ou se é no céu. Tópico 3. Dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Sinopse 3. As palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Vamos ampliar nossos conhecimentos. Juramento. Os juramentos eram comumente feitos levantando-se a mão a Deus, e em casos excepcionais, colocando-se a mão debaixo da coxa daquele a quem o juramento era prestado. Este era o modo solene de significar que, se o juramento fosse violado, a descendência da pessoa vingaria o ato de deslealdade. Vamos para a conclusão. Devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia, Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim e não, não. Essa lição, ela mostra que honestidade e caráter não é uma opção para o cristão, é uma determinação de Deus, porque se nós precisamos ser diferente dos escribas e dos fariseus, e nós somos nova criatura, a honestidade e o bom caráter, eles andam permeando as nossas vidas. Então não adianta eu querer me enganar. Se eu gosto de ludibriar as pessoas, se eu prometo e não cumpro, se eu tenho uma vida totalmente fora do caráter no qual Deus gostaria, eu estou enganando a mim mesmo, porque, como eu falei no meio da lição, é nesta terra que nós decidimos aonde vamos passar a eternidade, no inferno ou no céu com Cristo. Que Deus abençoe, que os irmãos possam entender que
ser honesto não é nada mais do que a obrigação de cada ser humano. A honestidade é algo que tem que vir já no nosso DNA. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar. A paz do Senhor.